Olá, sejam bem-vindos ao FMP Talks. Esta edição no nosso novo estúdio 360, aqui no 9º andar da Fundação Escola Superior do Ministério Público. Hoje estamos recebendo o Dr. Fábio Roques Bardelotto, presidente da FMP, professor, coordenador dos cursos de graduação e o diretor da faculdade, o Dr. Mauro Luiz de Souza. Dr. Fábio, bem-vindo. Muito obrigado, Zanuso, colega Mauro. É uma alegria estarmos inaugurando esse espaço tão bonito que criamos na FMP, no qual se poderão produzir muitos programas, muitos conteúdos, oferecendo aos nossos alunos, aos nossos parceiros, ainda mais condições de grandes conteúdos de aprendizado e espaços para a melhoria da qualidade da nossa educação da FMP. Dr. Mauro, bem-vindo. Boa tarde, Zanuso. Boa tarde, Dr. Fábio Bardelotto. A FMP sempre inovando nessas questões de produzir espaços para o debate, para a discussão dos grandes temas acadêmicos, dos grandes temas jurídicos e dos grandes temas sociais da nossa comunidade, especialmente da nossa comunidade acadêmica. Então aqui é mais um lugar em que os nossos alunos, os nossos professores podem utilizar para a produção de conteúdos e até mesmo para a discussão daqueles temas que são tão caros a todos nós e que certamente farão com que o aprendizado dos nossos alunos seja mais efetivo, seja mais eficiente, seja mais proveitoso e leve no seu dia a dia. Tá? Que essa tem sido sempre a ideia da FMP, né? É fazer com que as pessoas desenvolvam competências e habilidades para suas vidas a partir do conhecimento jurídico. Então é muito saudável nós inaugurarmos mais essa possibilidade da FMP. Pois a gente vai, a partir de agora, falar dos caminhos para 2024 da FMP. Nós temos ferramentas de auxílio ao aluno, nós temos apoio psicológico e a gente vai tratar desses assuntos a partir de agora. O primeiro tema como esse é um vídeo inaugural, a gente vai dar boas-vindas aos alunos, institucionalmente falando. Doutor Fábio, por favor. Então, nessa linha, Zanuso, doutor Mauro, é importante que se abra esse espaço de acolhimento, como sempre tem sido uma tradição na FMP, de nós podermos e termos um momento muito bonito de acolhida, de recepção e de reinício ou início para os novos das atividades acadêmicas. Então, dizer aquelas que estão se preparando já para o retorno ou para o início do ano, do semestre, que a FMP está absolutamente pronta, preparada. Nós trabalhamos muito nesse período do recesso, das próprias férias, né? Nós não paramos para que haja as melhores condições e que cheguem aqui com muito entusiasmo, muita expectativa e depois juntos possamos então realizar todo esse sonho que é continuar estudando para a grande maioria e para os novos iniciar esta belíssima caminhada no direito aqui na casa que será deles, que é deles, a FMP. E que juntos então consigamos ter mais um semestre, mais um ano maravilhoso, bonito, com grandes resultados, como tem sido a história da FMP. Então, muito bem-vindos, bem-vindas para o reinício ou o início desse período letivo de 2024. Doutor Mauro, sua palavra de fé e otimismo para o alunado. 2024 é um ano de retomada de muitas coisas que, por imposição até mesmo da grande pandemia que tivemos, se teve de abandonar. Né? Mas não é só a retomada, quer dizer, nós vamos retomar aquelas coisas que funcionavam, que faziam com que os nossos alunos tivessem integração, os nossos professores, os nossos funcionários, toda a comunidade acadêmica da FMP, mas também haverá inovação. Né? Ainda essa semana conversávamos com o pessoal do CAS, que também tem vindo a direção, a coordenação e a presidência da fundação para que a gente retome o calendário das atividades do CAS e também de todas as atividades novas que a FMP irá propor para os nossos alunos, não só para os alunos da graduação, mas para os alunos da FMP como um todo. Né? Esse ano nós devemos ter cerca de 700 alunos na graduação, não é, doutor Fábio? Sem contar os já quase 2 ou 3 mil alunos normais
da pós-graduação lato sensu, além dos 50 alunos do mestrado, que nós faremos vários eventos de integração de todo esse pessoal, né? E os nossos alunos podem ter a certeza, como sempre tiveram, que terão as melhores condições para fazer o desenvolvimento das suas atividades, né? Não só do ponto de vista da infraestrutura física, que foi toda revisada para oferecer mais conforto para todos nós, né? Mas também daqueles instrumentos de apoio pedagógico para os nossos alunos. A nossa biblioteca, sempre com os títulos atualizados, e também com todas as bibliotecas virtuais que os nossos alunos podem dispor, né? São mais de 5 bibliotecas virtuais, além dos mais de 14 mil volumes que nós temos na biblioteca física, obras raríssimas que há naquela biblioteca, e os 7, 8 mil títulos em físico ainda, né, para aqueles que gostam de folhear um livro ainda, e para aqueles mais tecnológicos, que não é o meu caso, né, as bibliotecas virtuais. Além disso, os nossos professores também estão voltando assim com toda aquela gana para fazer essa interação com os nossos alunos. Então, para os nossos alunos, o que a gente pode dizer é mais ou menos isso, quer dizer, o primeiro espaço, a primeira pessoa a quem ele pode se dirigir para resolver as suas questões é o professor que está dentro da sala de aula, é o professor daquela matéria. Além disso, nós temos todo um serviço de apoio psicopedagógico para fazer com que esse nosso aluno faça até mesmo a gestão do seu tempo para produzir melhores resultados com o tempo que ele tiver para fazer os seus estudos. Porque nós sabemos, né, a sala de aula ela é fundamental para que a gente desenvolva essas habilidades e competências que são necessárias para o exercício, não só da advocacia, mas para o cotidiano da vida. Mas há uma necessidade, sim, de que haja um engajamento, de que haja uma conexão da pessoa que se dispõe a fazer o curso com aquela proposta didático-pedagógica da FMP, que nós não temos dúvida, é a melhor proposta didático-pedagógica para aprendizado do direito que há por aí. Mas é necessário que haja essa conexão do aluno com a instituição, com o professor, com os funcionários, para que se produza esse objetivo que a gente pretende, que é que o nosso aluno tenha, assim, aquele nível de excelência que nós temos demonstrado por aí em todas as avaliações externas que a FMP tem feito. Então, o ano de 24 será um ano não só de retomada daquelas coisas que funcionavam e que, por algum motivo, a gente teve que deixar um pouco de lado, mas também de muita inovação. A FMP passará a produzir muito conteúdo nesta área ligada ao direito para colocar à disposição dos nossos alunos. Nesse sentido, Dr. Fábio Roques Bardelotto, nós temos, além da biblioteca, além do apoio, né, psicológico do NAP, o apoio de gestão, né, dos estudos, a gente também disponibiliza algo que não há em outras instituições, que são as aulas gravadas. Quer dizer, a pessoa não está numa boa noite, não conseguiu ver, né, ou não estava concentrado, ele pode utilizar isso. Na linha do que o Dr. Mauro muito bem disse, e tu provocas agora, Zanuso, é fantástico o que nós estamos fazendo aqui nesse momento, porque nós estamos tendo a oportunidade, né, Mauro, Zanuso e os ouvintes, quem estará assistindo, de enfatizar todo um processo histórico da FMP de busca por condições de aprendizado. O segredo hoje de quem estuda é aprender, não é estudar. Estudar, quem estuda faz, né? Vai lá, lê, acompanha, vem para a aula. Mas e aprendizado? Esse é o cerne de toda essa caminhada que os nossos alunos têm nessa jornada dos anos que permanecem na instituição. E nós da FMP temos, Mauro, né? Nós somos testemunha disso, uma história viva, aqui 2, por exemplo, de termos frequentado a escola desde os seus primórdios. A escola nasceu em 83 anos, e o Mauro foi aluno em 88 do preparatório e eu em 89 do preparatório.
E desde lá, nós testemunhamos, nós vivenciamos o que é realmente aprender, o que é estudar, mas com o objetivo de entender os conteúdos. E esse é o segredo. Quando vocês estiverem conosco e logo nos encontraremos aqui, estaremos todos os dias naquela jornada de fixar conteúdos, de trabalharmos os conteúdos, mas não para que eles simplesmente sejam vistos, mas para que vocês entendam isso e que vocês possam utilizar ali na frente, na hora que for isso necessário. Depois da formatura, depois da conclusão do curso, que seja numa pós, inclusive, até no mestrado. Ou seja, nós temos que preparar o nosso aluno para realmente desempenhar. Isso que tu disseste antes é uma ferramenta a mais que a FMP tem, e eu não tenho dúvidas de que é uma exclusividade, senão talvez única em boa parte desse país, se não até em todo. Ou seja, a FMP grava todas as aulas e entrega, se não no mesmo dia, tentaremos que seja, mas logo no dia seguinte ou aí à frente, o conteúdo da aula para ser revista quantas vezes o aluno quiser durante o semestre. Isto é algo fantástico, porque oportuniza ao aluno que não entendeu bem, não conseguiu se concentrar, ou até faltou alguma aula, porque pode ser o caso, possa então rever a aula ou assistir à aula e entender os conteúdos fixando para valer aquilo que foi passado. Mas nessa linha é importante, Mauro, né, tu vinhas dizendo, a FMP tem essa história, agora eu enfatizo mais uma vez, de encontrar soluções de aprendizagem. Porque quem passa pela FMP, como nós passamos, tem que entender que o investimento no estudo, na educação, na preparação para ter um curso superior, uma pós-graduação, um mestrado, é um investimento importante, fundamental na vida. Quanto sacrifício as pessoas fazem? Financeiro, nem só financeiro para alguns, mas sem dúvida muitos têm, de vida em si, do tempo que dedica, da expectativa que geram nas famílias, em si próprios. Então, pessoal, como nós, Mauro, na época, né, vivenciamos tudo isso e depois sempre aqui dentro, tentando ajudar com esse espírito, ou seja, não passar por uma instituição, vivenciar aquilo e entender que aquele momento é o momento de sacrifício, sim, mas de realmente ter os resultados desejados ali na frente. Ou seja, todo dia depositar uma pedrinha, um grãozinho para recolher depois de 5 anos, 1 ano na pós, né, 2 no mestrado, e recolher para a vida. Por isso o direito para a vida, né? A vida de quem se prepara e a vida de quem nos procura depois. Então, assim, muita dedicação, nós estaremos totalmente voltados para oferecer as melhores condições, o Mauro disse, vai depois enfatizar mais, para que juntos vocês, com todas as ferramentas que são oferecidas, consigam o resultado que nós queremos juntos que vocês tenham. O principal investimento que a gente faz na vida humana é tempo. Né? É tempo. E o tempo é inexorável. O tempo ele passa independentemente da nossa vontade. Então, o que acontece é basicamente isso. Fazendo ou não fazendo as coisas, o tempo vai passar igual. E não vai nos esperar. E não vai nos esperar. Eu lembro um professor de sociologia... E não volta. Eu lembro um professor do primeiro semestre de faculdade, né? Eu ainda tinha 16 anos. Né? O professor de sociologia... O professor de sociologia trouxe uma constatação de um autor da época, não me lembro quem era o autor, né, mas a frase me marcou. Ele disse assim: se nós fôssemos imortais, nós viraríamos pedra. Eu perguntei, mas por quê, professor? Sim, porque por que eu vou fazer faculdade agora? Por que eu vou à aula hoje se eu posso ir daqui a 300 ou 400 anos? Então aí nós sentaríamos e ficaríamos ali, vendo a eternidade passar. Como nós não temos essa eternidade, né, o tempo vai passar de qualquer modo. E se nós estamos dentro da sala de aula, quer dizer, a FMP ainda tem esse recurso, vejam. Quer dizer, se tu estás dentro da sala de aula e por algum motivo, eu não vou dizer qual, não quis prestar atenção na aula, a FMP ainda te oportuniza que tu preste atenção em uma gravação. Mas a gente insiste, quer dizer, o momento primoroso é aquele momento ali em que eu posso interagir com os colegas, questionar o professor, solucionar as minhas dúvidas dentro da sala de aula.
Se eu não conseguir fazer isso, então quer dizer, se nós estamos ali, vamos fazer bem feito, porque aquele tempo vai passar e eu não vou recuperar. Se eu não vou recuperar esse tempo, por que não usá-lo bem? Né? Por que não usá-lo em alguma coisa que de fato vai fazer diferença na minha vida? E o que é principal, na vida das pessoas que conviverão comigo no meu dia a dia. Esse tempo vai fazer diferença, esse aprendizado vai fazer diferença. Então vamos aproveitar aquele tempo que nós estamos ali para fazer justamente isso. Agora, se ainda assim, por algum motivo, por alguma indisposição, eu não consegui aproveitar aquele tempo, a FMP me dá mais uma chance. Né? A FMP me dá mais uma chance. Eu tenho essa aula gravada, eu vou rever essa aula e na próxima aula eu faço os questionamentos para o meu professor, eu faço os questionamentos para o meu colega, né? Porque este processo ele é feito a partir desta interação, né? Do professor, do aluno, dos colegas, para que a gente construa junto uma nova realidade para todos nós. Né? Então, a gente sempre se transforma. Né? A gente sempre se transforma. Nessa linha, Mauro, tu disseste do tempo, que o tempo é inexorável, o tempo cada vez é menor, né? Nós temos cada vez menos tempos para fazer as coisas que se apresentam, né? Os desafios de todos os dias. E mais os distratores, né, que são redes sociais e toda a comunicação que hoje nos atormenta. Não conseguimos mais sossegar sem ver se chegou uma mensagem, porque chegou, né? E chegam muitas, e chega demais, os grupos, né? Quem não tem aí uma infinidade de grupos. Daí que nós temos que eleger prioridades. E esse tempo de estudos, de estudar, é a prioridade de estudar. Além de, claro, conviver com a família, com os queridos e tal, mas estudar é aí o momento. Então, isso que a gente vinha dizendo, não vale, não tem sentido, né, nesse tempo, né, de estudos, não fazer valer, não fazer jus. Né? Então, assim, isso nós temos muito na FMP. Por que um prédio vertical se chama aqui o campus vertical? Porque é um espaço de concentração de estudos, foco. Né? Se fosse para termos espaços para distrair, né, espaços para vislumbrar outras coisas, poderíamos ter. Mas não, a escola, por isso é o nome, Fundação Escola Superior do Ministério Público. Aqui é uma extensão daquele ambiente com o qual vocês conviveram muitos anos lá no ensino fundamental, médio, né, todo ele, e aqui vocês voltam e continuam, então, estudando de forma concentrada, que é isso que faz dar resultado. Agora, estarão começando um semestre, um ano, muitos chegando, outros já partindo até, e outros ali no intermédio. Gente, cada dia é o dia que vale, né, que importa. Então, os iniciantes, os novos, vão se deparar com grandes novidades. O direito, para eles, vai ser totalmente algo a ser desbravado. E, então, muita calma, muita paciência. Né, o curso é programado, né, Mauro, como diretor, tu pode expor bem isso, com a matriz organizada, pensada, estudada, Zanuso, para que vocês tenham uma sequência muito lógica, porque o direito é lógico, né? E que vocês consigam iniciar tendo aqueles conteúdos básicos, um pouco mais teóricos por vezes, nem todos, e depois, na sequência, os conteúdos, porque o direito é um mundo, tá? É muito amplo o conteúdo jurídico. Porém, isso é muito pensado na FMP, toda a encadeação dos conteúdos. E quem é mais veterano é testemunha disso, de que todo dia a gente vai percebendo que as coisas se tornam mais fáceis, né? Que os conteúdos não são mais tão desafiadores ou difíceis, porque, repito, o direito tem lógica, então agregando um pouquinho mais todos os dias, nós conseguimos interpretar e construir a compreensão do que no início é mais difícil. Então, muita calma, toda estrutura haverá, em todos os sentidos, para os estágios desse curso maravilhoso que vocês estarão tendo conosco, ou estão tendo conosco. Então, depoimento de aluno que ingressa agora no 7º semestre. Não adianta só ler uma vez, né, ou olhar o conteúdo uma vez. Tem que, entre aspas, namorar esse conteúdo. Né? Complementos, tem muita coisa aqui no próprio site da FMP, no YouTube, mas uma leitura só, exceto se a pessoa for um gênio, né? Como os senhores aqui, que lê tudo de primeira e pega, vai ficar difícil. Né? Tem que voltar e tem que
ter contato com esse estudo. Há pessoas que têm uma memória fotográfica, né? Quer dizer, olhou, fotografou, não sai mais. Mas isso é um percentual muito pequeno da nossa população, né? E os conteúdos, eu me lembro do ex-diretor, né, que eu substituí, o Dr. Gilberto Tumes, dizendo assim, olha, e na época nós não tínhamos todos esses recursos que nós temos hoje, né, vídeos, videoaulas, podcasts, um monte de coisa, né, dá para ver no ônibus. Sim, tudo anotado, não? Tudo, era anotado no caderno e lido no Código Civil ali do Teotônio Negrão. Né? E eu me lembro que o professor Gilberto dizia, o Gilberto Tunes dizia isso, lê como um romance, porque só tem um jeito de entrar, né? Na nossa época aqui, o jeito de entrar é na leitura. Se tu lê em algum lugar vai ficar, né? Em algum lugar vai ficar. Agora, se não entrar, não tem como sair. Né? O que não entra, não sai. Né? Nós poderíamos até fazer as relações aí, da atualidade aí com esse negócio de informática, dos inputs e dos outputs. Mas então assim, se não houver um, não haverá o outro. Não tem como. Então, há sim essa necessidade de a gente, de algum modo, percorrer esses conteúdos, né? De algum modo nós contatarmos com esses conteúdos, né? Existem hoje uma infinidade de métodos, então os nossos professores estão habilitados a nos dizer qual ou nos indicar alguns métodos pelos quais a gente consegue trabalhar aqueles conteúdos. Agora a gente tem que fazer isso, a gente tem que acreditar nos nossos professores, a gente tem que acreditar nos métodos da FMP, porque nós sabemos, são métodos testados e aprovados, dá certo. Agora tem que fazer, né? Tem que fazer, não adianta, é uma caminhada que o próprio caminhante deverá desenvolver. Ninguém vai caminhar por ele, ninguém vai colocá-lo numa cadeira, num carrinho e empurrá-lo pelo caminho. Né? É ele que vai ter que percorrer esse caminho. E nós estamos aqui exatamente para produzir esse espaço e aquelas metodologias que nós sabemos que vão ampará-lo, que vão auxiliá-lo nesta caminhada, neste desenvolvimento nesta experiência didático-pedagógico, porque ele tem que passar. Né? Então, esse a indicação que a gente faz aos nossos alunos, essa indicação que a gente faz aos nossos alunos. Né? Acreditem nos nossos métodos, acreditem nos nossos professores, discutam isso com os nossos professores em aula, que eles são as principais pessoas para indicar as opções, porque aquelas coisas de fato acontecem. Na linha do que o Zanuso testemunhou como aluno, e do que tu estás dizendo, não há êxito por acaso, não há sucesso por acaso, salvo algumas loterias aí que ainda existem. Então, no mais, realmente é empenho, é dedicação, é querer, né? É usar bem o tempo. Muitas devem estar pensando qual é o segredo, né, de conquistar aí uma aprovação no exame da ordem, depois advogar bem, ou nos concursos, nas carreiras públicas. O segredo é dedicação, um pouco de sacrifício, sim, né, diante de cada realidade, porque cada um tem a sua condição e cada um então vai ter que, né, se esforçar mais ou menos, mas sempre haverá necessidade de muita dedicação, voltando ao que se falou antes, é um tempo de estudar. Mas estudar com prazer, e na FMP nós temos essa alegria de termos salas de aulas aprazíveis, né, muito agradáveis, ar-condicionado, tudo, né, telas interativas, professores que são muito capacitados, toda a equipe, né, e todo o suporte que estamos comentando aqui de conteúdos, e vocês com a vontade de conquistar, né? É isso que precisamos ter. E daí que o resultado virá nessa medida, na medida em que fizerem jus. Né? Então, nós vamos fazer muito para que vocês venham para a sala de aula com muita vontade de vencer, de aprender, gana, garra,
porque é isso que dá certo, e o nosso alunado tem sido assim. As exceções a gente sabe que existem. E já dizendo, a FMP, e isso tem sido pregado, os veteranos sabem, os novos irão perceber mais, a FMP trata vocês, nós nos relacionamos realmente de forma pessoal. Então aqui vocês não são mais todos são conhecidos, a direção, a coordenação, a estrutura acadêmica toda, né, da equipe funcional vai atender vocês, vai tratá-los como uma pessoa que quer se realizar e aprender, e com o compromisso que nós temos de entregar isso. Bom, falhas evidentemente, não, né? Nenhuma instituição é perfeita e não adianta nem imaginar isso, de sermos perfeitos, mas nós aqui temos esta preocupação de que vocês venham para a FMP, tenham tranquilidade em todos os sentidos, segurança, espaços adequados, momentos, né, que realmente conduzam vocês a estudar e aprender, e que se sintam retribuídos pelo investimento que fazem. Então, esta é uma característica que tem dado certo, e o nosso aluno vê isso e sabe que isso tem valor. E até mesmo alguma inconformidade com algum aspecto, né? Porque as pessoas, nós somos um ambiente aqui também de acolhimento da diversidade, quer dizer, todo tipo, e tratamos todas as pessoas aqui com dignidade e respeito que as pessoas merecem. Todo mundo. Mas, efetivamente, pode haver aqui ou ali alguma falha, alguma inconformidade. E até para isso nós temos instrumentos para os quais os nossos alunos, a nossa comunidade toda, pode participar. Nós temos os totens da CPA, nós temos as avaliações da CPA, os questionários da CPA, que são ferramentas de gestão fundamentais exatamente para que a gente avalie esses pedidos e essas inconformidades de quem quer que seja, dos alunos ou da nossa comunidade acadêmica extensa, e nos programemos para fazer frente, para solucionar aquelas inconformidades que forem apresentadas. Então, isso também é importante, que os nossos alunos participem daqueles ambientes de comunicação social como um todo da instituição, participem do CAS, respondam à CPA, a nossa comissão própria de avaliação, líderes. As reuniões de líderes, quer dizer, que são os espaços em que a gestão pode ter uma visão mais abrangente das eventuais inconformidades que tenhamos que enfrentar e tomar as medidas necessárias para corrigir eventuais problemas. Então, tudo isso faz com que nós tenhamos uma instituição que é, de fato, uma instituição pequena, mas é uma instituição em que a gente conhece os nossos alunos, em que a gente conversa com os nossos alunos, em que os nossos alunos têm acesso ao presidente da fundação, ao diretor da faculdade, aos coordenadores de curso, né? É só, se não cruzar no corredor e já tratar do assunto ali mesmo, agenda e vai ser atendido, vai ser ouvido, vai ser recebido e talvez até seja atendido, né? Se isso efetivamente for possível e necessário, será atendido, certamente, né? Então, todos esses espaços são efetivos. Nós não temos aqui, por exemplo, os nossos documentos institucionais não são para constar, né? São declarações de vontade da instituição que a gente cumpre à risca. Quer dizer, está ali no documento institucional, a gente vai lá e tenta fazer e se empenha para fazer. Exatamente por isso, quer dizer, porque a gente confia em que os nossos métodos e os nossos planejamentos, a partir desta comunicação com todo o nosso público, é que farão com que as nossas ações sejam de fato eficientes. Nessa linha da responsabilidade com o aluno, né, com o nosso frequentador da FMP, em todos os espaços, porque nós temos cursos preparatórios
que são da origem da FMP, que depois de formados poderão cursar, e vocês têm muitos incentivos, até financeiros, descontos, bolsas para continuar estudando na FMP. Vantagens que todos verão e sabem, alguns, os novos verão melhor. Temos a graduação, pós-graduação, lato sensu, então são 21 especializações, é um portfólio, se vocês observarem, e aqueles que já estão mais no final, atentem muito para isso, porque não dá para parar, a não ser que não possa ou precise parar de estudar. Tem toda a condição de ficar conosco com uma bolsa substancial e ficar aqui na pós-graduação, escolher aqueles vários temas lá das pós, 21 possibilidades. O mestrado que nós temos já consagrado, ele nasceu com a nota que nasce todo o curso, né, lá no MEC, já foi elevado para a nota 4, na primeira avaliação, isso é raríssimo, e nós tivemos o ENAD recentemente, o último resultado, foi o melhor ENAD privado, proporcional ao número de alunos aqui de todo o estado, entre as privadas e do sul do país. Na avaliação que o MEC fez da instituição, para o EAD, por exemplo, nós gabaritamos todos os itens dos critérios que o MEC analisa para ter nota 5. Isso, nenhuma instituição do país de direito tinha conseguido até hoje. Tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Que nós estaremos aqui e, um a um, quando precisar ou quiser, será recebido. E isso é o que tem feito aquele ambiente, produzido o ambiente que nós sabemos que dá resultado. De o aluno vir aqui e realmente querer estudar. Né? As famílias saberem qual é o espaço em que os seus familiares estão estudando, o que é a FMP. E nós temos o compromisso do Ministério Público. Isso tem que ser dito, os valores do Ministério Público são os valores da FMP, de honestidade, dignidade, respeito às pessoas em todas as suas condições, de democracia, absolutamente, de idoneidade, de probidade, moralidade, tantos outros, os valores estão no próprio site, tantos outros, e o Ministério Público é a nossa base, então esse compromisso de resultado que é do próprio Ministério Público e de atendimento da sociedade. Por isso, inclusive, Mauro Zanuzzo, que nós temos o selo de instituição socialmente responsável, que a Associação Brasileira de Mantenedoras de Instituições de Ensino Superior nos concede já em 6 edições consecutivas, pelas ações sociais que os nossos alunos têm. E aí, Mauro, tu também vais falar sobre isso, todas as atividades que os nossos alunos têm, e a preocupação com atividades complementares que ocorrem, que tem que cuidar, mas assim, pão dos pobres, atendimento de adolescentes, lá na Polícia Civil, etc, grupos de estudo, pesquisa, então essa situação toda à disposição de vocês. Exato. Nós temos diversos convênios com instituições aqui para que os nossos alunos realizem as atividades complementares, né? Nós temos um determinado número de horas que é obrigatório que eles preencham com atividades complementares nas dimensões de ensino, pesquisa e a extensão também, né? E agora nós estamos passando por um processo para os novos que estão chegando aí de curricularização da extensão. Então, o que a gente pede aos nossos alunos é que não deixem para a última hora, né? Que comecem já a partir ali do 5º, 6º semestre a contabilizar, a partir do momento em que eles completem aquela, é difícil dizer assim, 5º, 6º semestre, porque alguns não seguem a grade efetivamente, então há um determinado número de horas para já começar a computar as horas complementares, mas isso o NAP orienta o aluno a fazer, mas tem que começar a fazer logo para que não chegue depois. No último ano tem TCC, tem formatura, tem OAB, tem uma série de outras coisas que vão exigir uma concentração especial, e aí mais as horas complementares vai ficar muito pesado. Então já começa
um pouco antes a computar essas horas para não deixar estourar tudo lá na última hora, no último semestre, ter que queimar todos os finais de semana para produzir as horas complementares, né? Então, como o professor Fábio dizia aqui, né, é uma questão de opção, de eleição de prioridades e de gestão do tempo, né? Então, a gente precisa fazer algumas opções quando está fazendo um curso superior. Dá para dar umas passeadas, dá para fazer umas festas, dá para namorar, dá, mas a gente tem que aprender a dosar tudo isso para que o nosso resultado seja efetivo, né? Então, se tiver alguma dificuldade, nos procure ali no NAP, que o NAP vai tentar organizar tudo isso, né, para aqueles alunos que tenham dificuldade. Mas, reitero, não deixe para a última hora. Já pela metade do curso, já comece a pensar nessa questão, já comece a pesquisar esse negócio aí, como é que são as horas complementares, porque é um número significativo de horas, né, e que é fundamental, não tem como dispensar, né, é fundamental para a colação de grau depois. E nesse aspecto, o FMP proporciona ao seu corpo docente a possibilidade de, em 2 ou 3 semestres, já encerrar. Porque, por exemplo, eu estava fazendo uma contabilidade, no ano passado foram 107 eventos realizados, com horas complementares. Em geral, 1 ou 2 horas complementares. Olha assim. Então, se a pessoa semanalmente eleger um evento... Exato. Agora mesmo nós falamos com o CAS ali, né, com o pessoal do CAS, que vai produzir, por exemplo, esse ano já de novo a semana acadêmica, vai retomar a semana acadêmica. Nós discutimos exatamente isso com eles, quer dizer, assim, quantas horas complementares nós vamos atribuir para essas palestras, para esses encontros, para esses debates, para essas discussões. Então, tudo isso é momento em que se pode computar essas horas. Então é só isso, é só dar uma olhadinha e organizar o semestre, organizar o ano, que no final dá tudo certo. E bem dito por vocês, Mauro Zanuso, nós temos muitas opções. Então é uma questão de organização. Realmente, chegou um ano que nós tivemos 168 eventos, demais, mas fizemos, e claro que nem todos puderam participar, mas até reduzimos porque eram muitos e o pessoal se queixou que não conseguia, aí virava um problema. Não, mas é exatamente isso, para que o pessoal tenha opção, quer dizer, não dá para ir nesse, mas semana que vem tem outro, eu vou no da semana que vem, mês que vem tem outro, eu vou no do mês que vem. Então, assim, a produção intensa é exatamente por isso, para dar opção para o pessoal. E os grupos de pesquisa, né, pessoal, e um ou outro grupo de estudos que nós temos, que são coisas um pouquinho distintas, mas enfim, tem o mesmo conteúdo aí. Quem puder, participe, certo? Nós temos uma tradição de uma grande porcentagem de alunos que frequentam os nossos, se não me equivoco agora, 13 grupos de pesquisa registrados no MEC, todos com, no CNPq, todos com produção, e isso é bom, fantástico, fundamental. Mas nem todos podem, então também não se cobrem por isso. A gente sabe que tem gente que trabalha, o Zanuso é um aqui, né, trabalha, tem 2, 3 espaços em que ele acaba, então nem sempre ele consegue, mas vivam o curso. Além disso, a gente tem os espaços, né, de intercâmbio, de competições internacionais que os nossos alunos participam. Mobilidade acadêmica, quer dizer assim, tem um sem número de atividades que aquele aluno que pode participar, né? Que há espaço para todo mundo, né? Então vamos olhar, Isso me angustiava quando eu era aluno, que não tinha nada disso na verdade, né? Era bem menos, muito menos, não tem nem como comparar, mas como eu trabalhava, o Mauro trabalhava, os alunos trabalham, me angustiava, assim, puxa, eu não consigo participar de todos, tanta coisa boa na medida que tinha na época. Então, tranquilidade, quer dizer, são oferecidas tantas oportunidades para que vocês aproveitem o máximo. E quanto mais, melhor, óbvio. Mas também não se cobrem naqueles que não puderem ir. Ou seja, tudo, por exemplo, os eventos que nós temos aqui, salvo problemas técnicos, ou até porque mais de um às vezes ao mesmo tempo, nós gravamos e deixamos depois no FMP Plus. Né? Então existem muitas palestras lá gravadas que vocês têm acesso mais tarde. Vocês têm alguns cursos extras que nós oferecemos, por exemplo, o curso preparatório ao exame da ordem, quando chegar lá no fim.
né? Embora esse é um compromisso que vocês precisam ter, independente de estudar para as aulas, para as avaliações da faculdade, do semestre, estudar já pensando ali na frente, porque exame da ordem, a não ser que alguns não querem, né? Não vão utilizar depois uma inscrição na ordem, mas é o desafio de 95% dos acadêmicos. Então já comece a pensar logo, não deixe para se preocupar com o exame da ordem. Eu já entro querendo fazer um concurso, então já tem essa iniciativa de concurseiro, concursando, né? Mas eu quero só o ambiente acadêmico depois, quero ir para o mestrado, doutorado e ser professor. Então já comece, mas tudo isso vai haver orientação, né? Então sigam essas orientações. E outra dúvida que muitos têm é o estágio, né? Principalmente os novos, então os que estarão chegando nessa vida maravilhosa do curso de Direito, faço estágio logo ou não faço? É tradição o aluno da FMP ser cobiçado nos espaços de estágio, né, ali das instituições, porque os resultados daqui são diferenciados, nós já sabemos e falamos muito. Então, assim, é uma questão muito individual, né, Mauro? E teremos orientação para isso também. Então, aqueles que têm dúvidas se é a hora de começar estágio, ou seja, começou o primeiro semestre agora, até porque dá uma renda, né? Eu vou estagiar, é bom começar no primeiro, segundo, é melhor esperar no quarto e quinto. Isso tudo, doutor Mauro, professor Josi. Nós temos um departamento de estágios aqui exatamente para orientar os nossos alunos e além dos convênios com diversas instituições que recebem também os nossos estagiários, né? Então tem toda uma orientação para aquele que quer fazer o estágio, para que de fato o estágio seja uma experiência de complementação educacional. Exato. E sempre é bom, é óbvio, mas também nem todos querem ou conseguem, né? Então é uma situação que é muito bem tratada no curso e fiquem tranquilos que os antigos já conhecem, já sabem, mas os novos vão também ter esse espaço para ser solucionado. Zanuzzi, isso não foi uma entrevista, foi quase que um monólogo, né? Um bate-papo, porque dois promotores não tem como falar pouco. Eu queria aqui agradecer ao Dr. Fábio e ao Dr. Mauro, porque eles nos deram plena liberdade de desenvolver um estúdio, fazer um novo estúdio. Nós temos o NEAD que grava aulas, porque a nossa meta também é virar um produtor de conteúdo jurídico de todo o Brasil, né? Porque a gente fez essa pesquisa e poucos produzem como a gente pretende agora com os nossos programas. Então, muito obrigado, senhores, por dar essa oportunidade para a gente trazer, né? Equipamos aqui o estúdio. E queria que vocês deixassem um recado final. Acho que nós passamos em revista, basicamente, necessário. A gente fala muito e gosta de falar, porque falar da FMP é muito fácil, né? Eu mesmo estou na FMP há 35 anos. Né? Tragou para todas as turmas, né? Tu nasceste aqui dentro? Nasci aqui dentro, praticamente. Então é como eu digo, né? A gente sai da FMP, mas a FMP não vai sair da gente. Então eu, em 1988, fiz o curso aqui preparatório para o concurso, passei no concurso em 89, né, ingressei no Ministério Público, depois voltei para cá como professor do preparatório, depois como professor da pós-graduação, depois como professor da graduação e hoje diretor da faculdade. Então, para mim, é por isso que passa o tempo e a gente continua tendo histórias para contar, porque são 35, 36 anos aí. Então é muito fácil falar da FMP exatamente por isso, né? Porque a FMP, de fato, além de nos conquistar, ela conquista outras pessoas exatamente por essa facilidade com que a FMP tem, expertise que a FMP tem no desenvolvimento dos conteúdos jurídicos, né? Então a gente quer também levar para os nossos alunos essa mesma emoção. Essa função de os senhores ter passado como alunos também, ela me parece que é fundamental, porque há a experiência dentro de sala de aula que agora se reflete enquanto professor. O Dr. Fábio foi o primeiro bolsista, não foi, Dr. Fábio? Eu fui o primeiro que recebeu bolsa da FMP em 1988, dezembro de 88. Que maravilha. Eu não fui bolsista, eu peguei a terceira turma da tarde da FMP, porque as turmas da FMP eram concorridíssimas. Sim, havia seleção. Havia seleção, tinha que fazer vestibular para entrar no preparatório da FMP. Então, assim, era um negócio
Na linha do que o Dr. Mauro disse, nesse encerramento, o Mauro se emocionou, vocês não viram aqui, por isso que ele encerrou, se conteve. Porque é isso, nós temos emoção, sabe? Quando os alunos nos provocou, né, Mauro? Nossa, jamais, até pelas funções, mas não por elas, nós falamos com o coração. E não há forma hoje de exercer profissões com responsabilidade se nós não nos dedicarmos mais do que 100% e a exaustão e empenharmos assim tudo o que nós podemos fazer para entregar aquilo que as pessoas querem de nós. Então esse momento que tu nos ofereceste, Zanuzzo, não tenho que agradecer. É um espaço que, pela ideia que vocês tiveram, que nós também pensávamos, não sabíamos como direito, né, e tudo da área da comunicação, materializasse isso. É uma obrigação, mais uma, né, que nós temos, né, de entregar aos nossos alunos tudo que de melhor pode existir para que eles sejam felizes. Então, quando nós podemos falar, e nós não paramos, né, Mauro? Porque nós falamos com o coração, mais uma vez eu digo, porque nós queremos que vocês aprendam, que vocês estudem, que vocês tenham ali na frente o resultado de todo esse sacrifício e investimento, que é uma realização profissional. E aqui na FMP, ninguém pode estar aqui trabalhando se não tem esta ideia, esta vontade, este pensamento de fazer as coisas com a razão, sempre, e com emoção, com alma. Uma palavra que eu acho que define muito a FMP, que ainda é artesanal e tem alma. Nós temos espírito para saber que vocês merecem e que o espaço de vocês é o espaço da vida de vocês. Então, contem conosco e comecemos um ano, né, uma jornada maravilhosa. Obrigado. Sem dúvida. Obrigado, pessoal. Obrigado, Zanuzzo. Giancarlo, que está aqui atrás da câmera. Também, muito obrigado. Doutor Mauro Souza, diretor da Faculdade de Direito, muito obrigado por abrir a agenda e conversar conosco. Doutor Fábio Roques Bardello, presidente da FMP, igualmente a agenda dos senhores, para os senhores não se licenciaram dos seus papéis no Ministério Público, enquanto procurador e enquanto promotor. Então a agenda é dividida e é concorrida. Muito obrigado. E a gente se reencontra numa próxima conversa. Ou em sala de aula, né? Ou em sala, com certeza. A você que nos acompanhou, muito obrigado pela sua audiência. Replique, mande esse conteúdo para os outros colegas, para quem quer ingressar aqui na FMP. E tudo está bem detalhado, acessível no site fmp.edu.br. Quero agradecer ao Jean Carlos Barzi pelas imagens, ao Felipe Lopes, pela edição, e a gente se reencontra na próxima edição do FMP Talks. Um grande abraço e bons estudos.